Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde aí a todos que vão estar ouvindo essa live. Eu estava aqui em casa e o Senhor ele me levou a uma reflexão e eu queria compartilhar com você essa palavra. Por favor, ouça até o final. O título é Uma Mensagem aos Jovens. O texto que eu quero usar é Eclesiastes 12, primeiro diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, nesta live para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, fala a nossa alma, ao nosso coração. Queridos, o texto que nós acabamos de citar foi escrito por ninguém menos que Salomão, filho de Davi, rei em Israel. Um homem poderoso, cercado de muita glória, de muito poder, de muitas riquezas. Um homem que viveu segundo a vontade do seu coração. Em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 10, ele vai dizer que tudo quanto desejaram os seus olhos, ele não negou aos seus olhos, e nem privou o seu coração de alegria alguma. Ou seja, Salomão está dizendo que atendeu aos desejos do seu coração e às concupiscências, que são os desejos carnais. Porém, mais à frente você vai ver ele revelando que tudo isso era vaidade, vã, passageiro. Salomão parece até ter entrado em depressão. E em especial o texto que nós lemos parece ser muito mais que uma instrução. É também um desabafo. A voz da experiência alertando: jovem, lembra-te do teu Criador. Algo que parece Salomão não ter feito, e o resultado foi insatisfação e descontentamento. Olha que coisa incrível. Filho de Davi, filho do homem segundo o coração de Deus, cercado por Deus de muita glória, recebeu de Deus sabedoria, porém viveu segundo o seu coração. E eu quero convidar você a ver uma cena. Um homem já velho, assentado nos seus aposentos. Ele tem uma pena e um papiro em suas mãos. Ele mais do que nunca percebeu como o tempo e os anos passam rápido. Já não é mais um menino e agora um ancião, privado da força e da vitalidade própria da juventude. Ele olha para a janela do quarto, ao longe o horizonte, e então ele começa a refletir na sua vida, pesar tudo o que ele fez na sua juventude, na sua mocidade. E a conclusão que ele chega é: eu não tenho contentamento, eu não tenho satisfação, alegria, prazer. Então parece indagar a sua alma, por quê? E então a sua alma lhe leva aos anos da sua mocidade, as lembranças lhe arrebatam e as memórias fazem Salomão perceber: Salomão, você se esqueceu de algo. Você esqueceu de alguém. E então, num grito de um coração apertado, Salomão escreve: lembra-te, jovem, do teu Criador. Quando? Lembra-te agora, nos dias da tua juventude. E deixa eu abrir um parênteses. Não são poucas as pessoas que dizem: quando eu tiver mais velho, quando eu tiver lá na terceira idade, eu vou lembrar de Deus. Ei, Salomão está te alertando: você vai quebrar a cara.
você vai se arrepender tanto de ter deixado Deus em segundo plano. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude. Ei, a juventude é passageira e você não pode deixar que ela se vá sem você ter vivido para Deus. E Salomão alerta: enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais você venha dizer, não tenho neles prazer. Conseguiu ouvir a voz do pregador? O livro Eclesiastes significa o pregador. Conseguiu ouvir a voz dele dizendo para você: filho, não desperdiça a tua mocidade. Riquezas insondáveis, rodeado de poder e glória, rei de um dos povos mais prósperos, Israel, uma nação eleita e abençoada por Deus. Um guerreiro, um estrategista, amante dos prazeres, porém agora uma voz embargada, uma consciência pesada, e nenhuma conquista na sua juventude foi capaz de suprir. Ele esqueceu-se de Deus. Salomão se esqueceu de Deus. E então, nas poucas forças que lhe restam, ele adverte: lembra-te, jovem. A sua juventude, Salomão desperdiçou correndo atrás do vento. Ele teve muitas esposas e riquezas, e isto lhe foi por laço, pois desviou o seu coração de Deus. Isso está em 1 Reis 11, versículo 8. Lembrar é trazer a memória continuamente, é não esquecer, é mencionar, é pensar acerca de algo, a respeito, é reconhecer. Quem, Salomão? Salomão diz: lembra-te do teu Criador, lembra aquele que cria. E somente Deus é o sujeito deste verbo, criar. Somente Deus pode criar. Aquele que fez o céu e a terra, o exército dos anjos, os confins da terra, aquele que criou tudo e todos. E isto inclui a humanidade, eu e você. Sim, Salomão está dizendo: lembra-te daquele que te criou, lembra-te de Deus. Criador revela aqui que cada um de nós temos uma grande dívida para com Deus. É algo que devemos refletir. Deus nos criou. E então sermos levados a reconhecermos que os prazeres desta vida não podem comparar-se à alegria que resulta de viver para Deus. Salomão havia falhado miseravelmente nesta área, vivendo uma vida tola, sem sentido, apegado aos prazeres da carne e tornando-se cativo deles. E o pior, e a pior parte, é que não dava mais para voltar. Não dava mais para corrigir, não tinha como ele voltar no tempo e dizer a ele mesmo: ô jovem Salomão, eu vim do futuro para te dizer, para com isso. Não vai por esse caminho, não segue esta rota. Você vai se arrepender tanto. Não dava para Salomão voltar atrás. E só lhe restou pesar e arrependimento. E então, ele vem e escreve às gerações: lembrem-se de Deus na sua juventude. E ele revela ainda: existem dias maus, e esses dias maus eles virão. E lembre-se de Deus antes que esses dias cheguem. Se prepare. Como? Vivendo uma vida com Deus, enquanto ainda na mocidade. Porque na velhice, você vai poder olhar para trás e ver uma vida frutífera, abençoada por Deus. Ei, jovem, Deus, Ele te criou. Há um Deus, o Criador do céu e da terra, que fez tudo e todos, inclusive a nós. Como diz o Salmo 100, versículo 3. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Se você tem sido um Salomão, é tempo de despertar.
Não vale a pena viver uma vida fora do propósito. E Deus te criou, Deus te formou com um plano na sua vida. E esse plano resulta em uma vida de comunhão com Ele, fazendo a vontade dEle. Que você possa refletir como você tem vivido. Será que você tem lembrado de Deus, reconhecido Ele em todos os teus caminhos? Ou será que Deus tem sido um segundo plano, o plano B? Amigo, amiga, Deus, Ele te criou e Ele tem um propósito para a sua vida. Então busque conhecer a vontade de Deus e não seja insensato, como dizem em Efésios 5:17. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ei, a nossa vida só faz sentido quando é vivida para Deus. Qualquer vida fora do propósito de Deus é uma vida vazia, é uma vida desperdiçada. O Deus que te criou também estabeleceu um plano maravilhoso para você. Então, busque ao Senhor, busque a Deus de todo o coração, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e não se preocupe, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus ele possa trazer a iluminação, a revelação e a direção para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, meu amigo e minha amiga, que Deus possa fazer resplandecer sobre ti o rosto dele e o Senhor te dê a paz. Esta foi a palavra que o Senhor nos deu nesse momento e nós queremos agradecer a cada um dos irmãos que ouviram e que participaram dessa live. Que Deus possa abençoar. Amém? Você fique com Deus. Jesus te ama e ama muito. Paz do Senhor.